era o ponto de partida. Um artista que trabalha com a matéria-prima que vem das artes gráficas, ou com texto, basicamente. O desejo de fazer um catálogo raisonné, que tivesse uma entrada por projeto, um breve texto do Jacopo dizendo o que era aquele trabalho e como que o Fábio materializou aquele trabalho. Esse era o projeto. Bom, meu nome é Celso Longo, eu sou designer gráfico. Na verdade, eu me formei em arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e eu nunca trabalhei como arquiteto. Apesar de ter estudado arquitetura, eu desde o começo enveredei assim, para o território do design, da comunicação, do design gráfico, muito influenciado pelas aulas de um professor com quem eu ainda, mantenho contato, eu gosto muito, que é o Chico Mendy Mello. E ele abriu essa porta para mim, assim, de alguma forma. Eu nunca tinha pensado até estudar na FAU que alguém projetava um livro, que alguém projetava... Não sei o que eu pensava, assim, por mais que eu lesse, que eu tivesse contato, familiaridade com um livro, eu nunca tinha me ocorrido, assim, alguém desenha um livro, né? E aí lá eu comecei a pensar nessas coisas. Esse lugar, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP, ela é um lugar emblemático nesse sentido, porque o design, por mais que ele apareça, né, como uma profissão, assim, lá na Revolução Industrial e tudo, ele aqui no Brasil, ele acaba ganhando esse contorno que a gente conhece um tanto tarde, assim, né, mais no século XX, assim. E especificamente a Faculdade de Arquitetura, nos anos 60, sofre uma reforma curricular grande, assim, ampla, e coloca no mesmo pé de igualdade com o projeto de edifício, com urbanismo, com paisagismo, o curso de design também, de desenho industrial e de design gráfico. E isso acaba moldando, a partir de 1962, que é quando acontece essa reforma, acaba moldando um tanto a formação, principalmente do pessoal que vai trabalhar no mercado aqui de São Paulo, que alguns migram da arquitetura, alguns tantos, na verdade, migram da arquitetura e vão para o design. Então, tem toda uma geração de designers gráficos em São Paulo, principalmente, que passaram pela arquitetura por conta da inclusão dessas cadeiras, né, desses cursos, desses departamentos dentro da Faculdade de Arquitetura. Eu, depois disso, me formo ali na passagem no finalzinho dos anos 90 para 2000, mas também ainda dentro dessa atmosfera, né? A USP mesmo demora ainda, eu já estava formado, já fazia alguns anos, quando a USP começou a ter um curso de design, então a FAU assumiu esse papel durante muito tempo, durante décadas, assim. E aí eu tenho um estúdio pequeno, trabalho com um amigo, parceiro, que é o Daniel Trent. A gente tem um escritório pequeno, assim, que oscila entre ter 2 pessoas, além de nós, ou 4 no máximo, assim. E a gente tem uma atuação que é uma atuação principalmente para a área cultural, né? A gente trabalha muito com identidade visual, com design editorial de livro, revista, jornal, catálogo de arte e tal. E design ambiental também, fazendo, identidades que vão para o espaço, principalmente relativas a exposições, bienais, mostras maiores, assim. Então, esse é um pouco o nosso território de atuação. Acho que muito por uma predileção também, muito por um gosto, assim. E aí, isso é uma coisa que eu acho legal de dizer, que eu não venho de nenhuma família assim que abastada, eu podia escolher o que eu quisesse fazer, não era bem isso, assim. Meus pais já são aposentados, mas eram professores de escola pública e tal. Mas uma coisa que eu sempre achei importante é você fazer o que você gosta, porque por razões um tanto óbvias, mas que às vezes as pessoas esquecem, né? Porque a gente é parte daquilo que a gente produz. Então, se você dissocia muito o que você faz daquilo que você acredita, sua vida, ainda mais dentro do capitalismo, ela passa a ser um inferno. Então, eu tentei desde sempre, assim, tentar alinhar o máximo possível a minha predileção, as minhas crenças, o que eu acredito, enfim,
com o que eu faço. E é uma batalha, né? Não é que assim, foi fácil, foi simples. Não foi, mas é uma coisa que também, se você coloca energia pra caramba naquilo e transforma aquilo numa missão diária ali, pode ser que uma hora aconteça, dê certo e tal, e eu tive essa sorte também. Então, aconteceu em algum momento de trabalhar com o que eu acredito. E aí entra um tanto design editorial, né? Que, sei lá, trabalhar com cultura, com livro, acho que tem essa dimensão social, coletiva, né? De você, de algum modo, enfim, possibilitar, ajudar, né? Nunca é uma pessoa sozinha que faz um livro, né? Sempre é uma equipe de pessoas, enfim, multidisciplinar, etc. Mas você fazer parte desse grupo, né? Que vai promover o conhecimento, vai, enfim, promover o acesso ao conhecimento para a maior quantidade possível de pessoas e tal, é uma coisa que me encanta, me motiva, né? Então, aí a gente começou a trabalhar, enfim, com esse segmento, e isso já tem, sei lá, uns 15 anos, talvez mais. Eu separei um projeto que na verdade, é um catálogo de um artista chamado Fábio Moraes, que foi publicado pela Galeria Vermelho aqui em São Paulo. E esse catálogo, eu gosto desse projeto porque ele tem uma coisa muito simples também, que é assim, o Fábio é um artista visual que trabalha muito com o material de imprensa, né? A matéria-prima do trabalho dele normalmente são livros, são revistas, são jornais, são postais, são cartazes, ou muitas vezes são até os próprios textos que ele se apropria de escritores, assim. Então ele pega isso e se um pintor tem lá um monte de vidro de tinta, o Fábio tem um monte de material gráfico impresso para trabalhar, né? Esse é o material que ele trabalha. E quando o editor do livro, que é o Jacopo Crivelli Visconti, que é um parceiro, assim, que eu fiz muitos trabalhos com ele, assim, cheguei a fazer já muitos livros com ele. Quando ele me convidou para fazer esse livro, a gente marcou uma conversa, sempre parte de uma conversa, então marcou uma conversa o Jacopo, o Fábio Moraes e eu, e a gente sentou, eles me mostraram, enfim, eu já conhecia, né, alguns trabalhos do Fábio, mas não conhecia a produção toda, e o Fábio é um cara muito organizado, assim, ele tem um blog com todos os trabalhos dele e tal, e aí eles me contaram que o desejo era fazer um livro, enfim, que fosse uma espécie de catálogo raisonné, assim, que desse conta de mostrar a trajetória do Fábio até então, né? Então, esse era o ponto de partida, um artista que trabalha com a matéria-prima que vem das artes gráficas, ou com texto, basicamente, o desejo de fazer um catálogo raisonné, que tivesse uma entrada por projeto, e que, enfim, um breve texto do Jacopo dizendo o que era aquele trabalho e como que o Fábio materializou aquele trabalho, né? Esse era o projeto. E daí eu comecei e daí, evidentemente, também na conversa, eles falaram uma outra coisa que é super importante em qualquer projeto, no começo de qualquer projeto, que é assim, quanto se tem para gastar, né, com isso? Porque quando você fala um livro, é a mesma coisa você chegar para um arquiteto e falar assim, eu quero fazer um prédio. Aí você fala, tá, mas um prédio pode ser desde uma casinha de cachorro até um hospital, né? Tipo assim, o que é um prédio, né? O que é um livro? Então, a primeira coisa foi entender, tem tantos R$1.000 para produzir esse livro. Legal. Aí eu sentei com essas informações, estudei o trabalho do Fábio, né? Algumas coisas eu já conhecia, mas estudei a fundo, assim. Entendi quais eram os trabalhos que iam pro livro e tal. E daí eu pensei num projeto gráfico que ele é simples, mas eu gosto justamente por essa simplicidade. Ele é um livro num formato grande, assim, que deve ter aí, enfim, uns 34 por 22 centímetros, mais ou menos, feito inteiro em papel jornal, porque eu acho que tinha primeiro uma pertinência com relação à própria matéria-prima do Fábio, e depois a gente decidiu imprimir o livro inteiro em uma cor só em preto. E daí eu achei que o papel jornal tinha essa conversa também com a impressão em uma cor e tal. Aí entrou nessa jogada uma produtora gráfica, que é uma colega também muito importante, assim, muito querida, que é a Aline Vale. A Aline entrou no projeto gráfico, eu falei, Li, eu queria imprimir essas imagens monocromáticas, e quando você imprime, né, num preto só, você perde profundidade. Tem imagens que vão bem, tem imagens que não vão bem, né?
Eu falei, ó, eu queria aplicar aqui uma retícula, o livro chama Retícula, e passou a chamar Retícula depois do projeto gráfico, isso que é interessante. E eu falei, eu queria aplicar uma retícula nessas imagens que deixasse clara a natureza dessas imagens, quer dizer, que deixasse clara a origem delas, né? Então, que o leitor conseguisse ver esse ponto, conseguisse ver essa, enfim, né, a retícula propriamente dita. E eu não quero fazer isso no Photoshop, eu quero fazer isso na máquina mesmo, no offset, né? Ela falou, tá, não, legal, vamos fazer. Daí fez um teste, a gente pegou uma folha gráfica, né? Escolheu uma gráfica barata, assim, uma máquina, uma cor só e tal, e só dava para fazer isso porque tinha ela, né, uma expert, assim, no assunto. E daí a gente começou a fazer uns testes, imprimir com uma lineatura, a primeira, assim, como é hoje, né, então imprimiu lá com 170 linhas por polegada. E foi baixando essa lineatura até a hora que dava para ver o ponto. E quando você vê o ponto, você também perde um pouco a definição da imagem. Então é uma equação, enfim, que você tem que saber o que você está fazendo, porque senão vira um borrão, né? E tinha que funcionar para o livro inteiro. Como era um catálogo Raisonné, tinha trabalhos bem fotografados, mais recentes, e trabalhos mal fotografados, antigos, enfim, né? O fato que também ser uma cor só ajudava a dar uma equalizada, uma nivelada. Quando a gente percebeu que dava para resolver as imagens com a retícula feita na máquina, assim, a gente falou, bom, parte 1 do projeto deu certo. Parte 2 do projeto, cada obra do Fábio Moraes era introduzida por um texto do editor, do Jacob. E assim, às vezes um projeto tinha 6 páginas, às vezes o projeto era só uma dupla, às vezes era só uma página, mas era sempre esse módulo, o módulo da página. Se o projeto era maior, enfim, tinha mais o que dizer, tinham mais imagens, senão era sempre um textinho que abria cada projeto. E daí, pensando que a matéria-prima do Fábio é justamente o texto, né, vários trabalhos são textos. Eu falava, putz, como que eu vou mostrar para o leitor, numa única cor, o que é o texto do próprio trabalho e o que é o texto analítico de um editor sobre o trabalho, né? E daí a solução também foi simples. Eu escolhi uma tipografia ali, uma Neue Haas grotesca, uma helvética da vida, assim, num corpo e entrelinha únicos que vão do começo do livro até o final. Não muda para nada, não muda no código de barras, não muda na ficha técnica do livro, não muda no texto de apresentação, não muda nas legendas das obras, né? É uma fonte única, num peso único, bold, e a partir da página 5, 10, o leitor entende, fala, tá, essa voz aqui é a voz do editor, é a voz do livro, não é a voz do trabalho. Então ele vai vendo várias tipografias, coisas que o Fábio pegou de revista, pegou de jornal, textos que ele pegou e escreveu no Word de algum romancista e tal, e você vai vendo que cada um tem a sua característica. A única coisa que é uniforme, né, que percorre transversalmente a publicação inteira sem mudar de tom, é tipo o samba de uma nota só, assim, é o texto do livro. Então, isso resultou no projeto gráfico. Esse aqui é a página, aqui na direita a gente tem a capa, no meio aqui a lombada e a quarta-capa aqui na esquerda, né? E o livro começa já com um trabalho do Fábio. O Fábio fica pegando umas imagens de Brasília e juntando com umas informações de jornal que ele retira, que falam sobre, enfim, aviões, ataques aéreos, etc., e conecta isso ao plano piloto, assim, né? Essa imagem do avião, do plano piloto. Então, isso já é um trabalho. Então, a capa do livro, que é um cartão branco, você abre o livro, né? Você só tem aqui o código de barras identificando, que já está na letra que eu falei, no peso e no corpo. Daí você vai adentrando a publicação. Então, são esses recortes que ele pega de jornal e junta com Brasília, né? De, enfim, várias línguas e tal. E aí você chega no texto. Então, aqui é o texto de apresentação do editor, do Jacob, né? Ele segue aqui inglês e português, sempre divididinhos. Aqui já é papel jornal, a gente tem uma troca aqui do papel. Aí vem um sumário, que é uma lista, enfim, mesmo peso, mesmo corpo. E daí você entra nos projetos. Então, aqui está a entrada de um projeto, sempre em português e depois em inglês. E aqui um detalhe de um projeto, tá vendo? Ele trabalha muito, né? Aqui é uma página de dicionário, por exemplo. Então, ele trabalha muito com letra, muito com, enfim, com esse universo gráfico como matéria-prima para ele.
Então, algumas páginas são mais arejadas, né? Isso aqui é um trabalho que ele pega fotos e vai construindo uma outra narrativa. E até a ficha técnica do livro, que aparece aqui nessa imagem da direita, né? Que é o final, o colofon, ficha técnica, ficha catalográfica, etc., que segue inteiro, né? Nesse mesmo corpo, quer dizer, isso nunca muda. Né? E aqui um exemplo, né, do que é a retícula, quer dizer, que dá nome para o livro. Depois que o editor e o artista viram, né, o resultado dessa prova, eles falaram, pô, já sei, o livro vai chamar Retícula. Né? Então é um caso interessante onde o projeto gráfico, que entra tão fundo no conteúdo, acaba, ao final, até alimentando o próprio projeto editorial. Né? Então essa é a cara das imagens, isso aqui é um zoom dessa página, por exemplo. Né? Então, os trabalhos dele, mesmo aqui você tem um conjunto de bolas de sinuca, né? E um papel de jornal amassado no meio, chamado podre aqui. É assim que o Fábio trabalha. Então, o livro inteiro vai nesse formatão, dando, enfim, um rosto, né? Sei lá, para o que é a produção do artista e o que é a análise da produção do artista. Né?